Gente, graça e paz a todos. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Queridos, hoje, na verdade, nós só vamos dar uma provocada em vocês, para vocês ficarem com vontade de voltar amanhã. É um assunto que, obviamente, se tivesse mais tempo, seria melhor ainda. E eu gosto de usar pelo menos de 12 a 15 horas para dar um bom panorama escatológico, porque é um assunto que mexe com todas as outras doutrinas da Bíblia. E a gente não tem o tempo, nem na escola, nem na minha agenda, né? Então a gente vai fazer um formato um pouco mais resumido, mas eu quero mexer naquilo que é essencial. A expressão escatologia que nós usamos é a soma de duas palavras, escatos, que significa último, e logia, que significa estudo, né? Em essência, é o estudo das últimas coisas. Então, dentro da escatologia, cabe tudo aquilo que vai acontecer no tempo do fim. A Bíblia fala de um desfecho em todo o propósito de Deus, envolvendo a obra da redenção, a obra da criação, e há muitos fatos que estão relacionados. Mas a essência da escatologia é entendermos a volta do Senhor Jesus, né? Juntamente com esse evento, alguns outros eventos que estão correlacionados e que eles vão estar acontecendo. E amanhã eu quero dar um panorama em algumas coisas. Por exemplo, em Hebreus capítulo 6, nos rudimentos da doutrina de Cristo, a gente descobre lá que a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, essas coisas estão relacionadas com o tempo do fim. Então, nós vamos procurar estudar um pouco amanhã sobre ressurreição, um pouco sobre juízo eterno, que envolve, né, também galardão, recompensa. Há muitos assuntos que estão relacionados com o que eu gosto de chamar do estudo profético. Eu vejo muita gente tentando tirar um pouco do valor, da importância do estudo da escatologia. Isso, às vezes, me entristece, né? Quando eu vejo algum pregador atacando, depreciando, né, a questão da escatologia, porque cerca de 1/4 da Escritura são profecias, né? E muitas delas, obviamente, né, uma boa parte delas ainda não se cumpriram. E nós não podemos olhar para um Deus que separou quase 1/4 das Escrituras como sendo algo profético e dizer que o estudo profético não é importante ou que ele não tenha valor. O próprio Jesus falou muito a respeito do assunto. O apóstolo Paulo costumava ensinar sobre esses princípios. Ele fala disso, né, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 1 e 2, ele fala, né, e deixa claro que ele tinha conversado, ensinado sobre essas coisas com os irmãos. A Bíblia fala em Apocalipse 1:3 sobre bem-aventuranças em dar ouvidos e atenção, né, a voz de Deus. O último livro, Apocalipse, o último livro da Bíblia, que significa revelação, ele fala muito sobre essa questão das coisas do tempo do fim. E eu creio que há muitos benefícios que podem ser liberados, desatados na nossa vida, quando nós entendemos a importância dessas coisas. O evento central, quando falamos de escatologia, das coisas do tempo do fim, ele está relacionado, obviamente, com a volta, com o retorno do Senhor Jesus. E eu quero começar falando nessa noite sobre alguns fatos, né, que estão relacionados com a volta do Senhor Jesus. No entanto, de forma assim muito intencional e estratégica, eu vou falar a respeito desses fatos, sem me posicionar a respeito de alguns detalhes da cronologia, né, de quando isso acontece em relação aos demais eventos, porque eu vou deixar para falar disso amanhã, né? Não quero nem mexer no assunto antes de poder explicar, mas eu gostaria de começar por alguns fatos sobre a volta de Jesus. Abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos começar lendo a partir do versículo 4 e vamos estender até o 11. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4, e nós vamos estender aí até o 11.
O texto fala de Jesus já ressuscitado nos seus últimos momentos com os apóstolos, e diz assim: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A importância dessa pergunta para os discípulos talvez vai ficar mais clara com o que nós estudamos amanhã. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Na NVI, esse texto ficou traduzido assim: galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Eu ouvi há um tempo atrás uma afirmação de um apóstolo que me chocou. A gente tem percebido a importância de que haja reforma e que a gente possa resgatar muita verdade bíblica. Mas parece que para alguns a reforma virou uma espécie de modismo, onde toda hora alguém tem que inventar alguma coisa nova, né, para parecer que então estamos restaurando e resgatando algo. E esse camarada, um homem de Deus, sem sombra de dúvida, eu respeito, admiro, reconheço a unção que está sobre ele, mas nesse assunto, ele falou, ao meu entender, uma bobagem enorme. Ele me disse numa conversa: eu não creio numa vinda, num regresso literal do Senhor Jesus. E aquilo me chocou. A minha pergunta é: como que nós podemos, com tantas afirmações bíblicas claras sobre a vinda de Jesus, chegar a um ponto de tamanho descrédito? Quando criança, a maior parte dos cânticos que nós cantávamos, né, ou boa parte, se não der para dizer a maior parte, nos nossos cultos, estavam relacionados com a vinda de Jesus. Talvez uma das expressões que eu mais ouvi dentro da igreja quando criança, e que virou o nome de muitas igrejas que não têm nenhuma relação entre si por todo o Brasil, era a expressão Maranata, né, que significa ora vem, Senhor Jesus, uma expressão do aramaico que significa vem, Senhor. E eu fico pensando como a igreja, em alguns anos, em poucas décadas, ela conseguiu sair de uma ênfase tão grande sobre a vinda, o regresso do Senhor, a um ponto onde a gente quase não fala sobre isso, e quando muitos falam, falam até de forma contrária. Eu quero que a gente analise alguns fatos que, ao meu entender, são incontestáveis. Existem alguns assuntos que geram muita polêmica, geram muita discussão, principalmente quando nós entramos no assunto da cronologia. Qual é a ordem em que os eventos vão acontecer? Mas independente da gente aqui discutir, e hoje eu não vou mexer na cronologia, há alguns fatos que eles são incontestáveis, são inquestionáveis. E eu quero começar falando, em primeiro lugar, sobre uma vinda literal da parte do Senhor Jesus, que é uma promessa bíblica. Junto com essa vinda literal, nós temos alguns acontecimentos correlacionados que demandam necessariamente que essa vinda seja literal, porque senão nós vamos ter uma grande confusão em relação a eles, que são 3. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação e o que a Bíblia fala sobre o anticristo. Repito, independente da ordem, né, a Bíblia fala a respeito dessas coisas. Fala a respeito de um anticristo que vai se manifestar num período que é chamado pela própria Bíblia de a grande tribulação. Fala sobre algo que, né, é expressão bíblica, não é nossa, porque tem terminologias que são nossas, né? Por exemplo, o termo trindade não está na Bíblia. É uma tentativa de definição da teologia para falar da triunidade de Deus. Mas você não encontra esse termo lá. A palavra inferno é latina, ela não está na Bíblia. É uma tentativa de tradução de vários outros termos, tanto do hebraico do Velho Testamento como do grego. Mas
Essa expressão que nós usamos com referência ao arrebatamento, ela está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Então, eu quero começar falando dessa vinda literal e de alguns assuntos correlacionados. Vou fazer questão de destacar aqui que não há uma data em que se possa prever essa vinda e esse retorno do Senhor, porque esse é um outro assunto que tem gerado muito descrédito sobre a vinda do Senhor. Toda hora tem um louco tentando estabelecer que ele teve uma revelação e que ele sabe quando isso vai acontecer, e graças a Deus ninguém acertou, né? Mas se por um lado faz a gente entender que a gente tem que viver na iminência desse regresso sem ter uma previsão com clareza de quando seja, por outro, infelizmente, aos olhos de muita gente no mundo, e às vezes até da igreja, isso tem gerado descrédito sobre a questão da vinda do Senhor. Então, eu vou mexer nesse fundamento, e depois vou terminar falando sobre algo que, em termos de vida cristã, é muito prático, né? Que é como vivermos na iminência da volta do Senhor, o que desde a primeira geração era uma mensagem pregada, né? Os apóstolos chegam ao ponto de reconhecer que aquilo não aconteceria tão rapidamente, mas eles pregaram desde a primeira geração para que cada um vivesse na iminência do regresso do Senhor, e existe um porquê, né, a respeito disso. Então depois eu vou fechar o assunto dessa primeira noite, que eu espero não estender muito, lembrando que vocês estão em São Paulo, moram longe, têm distâncias, e querendo que vocês não desanimem e voltem amanhã, eu vou tentar ser bem sucinto essa noite, e eu prometo terminar ainda hoje, amém, irmãos? E aí, a partir de amanhã, nós vamos começar a detalhar alguns desses assuntos, vamos discutir dentro deles o desenrolar desses eventos. Obviamente, apesar de apresentar algumas diferentes opiniões sobre alguns desses assuntos, a partir de amanhã, eu não vou esconder a minha opinião, que não é diferente dos líderes da casa. Já fiz até uma consulta detalhada hoje com o pastor Marcos Garcia por telefone, para ver se a gente estava 100% alinhado. Graças a Deus a gente está, né? Falei para o Marcos, se nós estiver errado, pelo menos estamos errados junto, igualzinho, né? Mas se nós estivermos, né, irmão, é uma pequena possibilidade, 99% para menos. Nunca disser. E a partir de amanhã eu quero falar sobre alguns pensamentos diferentes, mas, irmãos, eu não consigo ensinar sobre o assunto sem puxar a sardinha para o nosso lado, né? Então, para aqueles que estão habituados com essas aulas, estilo universidade ou faculdade teológica mesmo, onde expõe, né, qualquer loucura que todo mundo pensa, e deixa cada um decidir, eu quero dizer, isso não é minha intenção, né? Nós vamos tentar influenciar você, com certeza, mas se você discordar, você não vai perder a salvação por isso. Alguma coisa terrível vai acontecer com você, estou brincando, está cancelado em nome de Jesus. E quem falou amém é porque já sabe que discorda, né, ou não? Estou brincando. Então, a partir de amanhã, eu quero realmente ser bem mais claro. Hoje, eu gostaria de, independente do que se pensa sobre detalhes, especificamente da cronologia, a gente trabalhar com fatos que são incontestáveis. Amém? Porque há fatos bíblicos que estão claramente revelados e não pode ser discutido. Já outros envolvem opiniões pessoais que não deveriam ser discutidas, né? Outro dia um irmão chegou para mim e ele queria saber quem eu acho que são as duas testemunhas do Apocalipse. Eu falei, que diferença faz, querido? Falei para ele, se Deus quisesse que eu e você soubesse quem eram as testemunhas, era só ele ter dito. Agora, a partir do momento que ele deixou ali no anonimato, não faz a menor diferença quem são. Aí ele falou, não, porque eu tenho certeza que são Moisés e Elias, né? Eu falei, por que você tem certeza? Ele falou, não, pelos sinais que eles operam, né? Aí, numa conversinha rápida, eu quebrei esse argumento dele, de que só por causa dos sinais ele tem a identidade da pessoa. Um outro do lado já entrou na conversa, porque pensa, irmão, numa coisa que é fácil a gente arrumar é confusão, quando a gente começa a procurar pelo em casca de ovo e chifre em cabeça de cavalo. Um outro já entrou na conversa e diz, não, o argumento dele não sobreviveu ao seu, porque ele está equivocado. As duas testemunhas não são Moisés e Elias. Aí o cara já falou para mim, são Elias e Enoque, porque são os dois que foram arrebatados. Eu falei, e daí que eles foram arrebatados? Ele disse, a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Eles foram embora sem morrer. Eles têm que voltar porque as duas testemunhas morrem. Eu falei, e a igreja que foi arrebatada, vai morrer depois? Tem esse argumento também.
Eu falei, querido, minha Bíblia diz lá em Hebreus que Enoque foi trasladado para não ver a morte, não existe esse negócio de que vai voltar. Então, as pessoas começam a inventar, às vezes, algumas doutrinas. E, irmão, eu quero dizer para você, com o perdão da palavra, eu estou me lixando para que vai ser as duas testemunhas. Né? Não é o mais importante. Agora, que a Bíblia diz que vão ter duas testemunhas, isso é um fato incontestável. Quando a gente tenta discutir quem são, né? Então, que a Bíblia diz que vai ter um anticristo, é um fato incontestável. Agora, ficar tentando provar antes da hora quem será, de onde veio, pode ser complicado. Né? Então, nós vamos começar pelos fatos incontestáveis. E se você tem uma opinião sobre as testemunhas do Apocalipse, me perdoe falar desse jeito, mas não é o que você está pensando. John Wesley, ele citava muito uma frase que ela é atribuída a um grupo cristão dos morávios. A gente não sabe necessariamente quem começou a falar sobre isso, mas Wesley foi muito influenciado em muita coisa pelos morávios. E ele citava muito essa frase dos morávios. Ele dizia, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, o amor. Eu creio que há fatos essenciais e a gente tem que andar em unidade neles. Por exemplo, se alguém começar a pregar uma salvação, que não seja uma manifestação da graça de Deus, que se recebe pela fé, através do sacrifício vicário, substitutivo de Jesus, nós não podemos aceitar isso. Não tem como ter opiniões diferentes sobre a essência de salvação. Agora, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Ele diz, esse grupo não deve julgar aquele, nem aquele deve julgar esse. Ele diz, um acredita não pode comer carne, o outro acredita que pode comer de tudo. Então, ele está falando de situações onde as pessoas não têm a mesma forma de pensar. Ele falou, você que acredita que pode comer de tudo, não julgue aquele outro que acredita que não pode comer carne. Nem aquele julgue o do lado de cá. Está certo que Paulo extravasa sua opinião e ele chama de débil na fé, aquele que acredita que não pode comer carne. Né? Mas, apesar de reconhecer que é uma fragilidade do entendimento, existe espaço, querido, para determinadas diferenças. Então, se são questões não essenciais, eu acho que a gente não precisa discutir algumas dessas questões. O importante é que em tudo a gente tenha amor. E até onde a gente vai ter discordância, a gente tem que saber fazer isso em amor. Porque de vez em quando eu vejo algumas brigas teológicas que viram briga mesmo, só falta um voar no pescoço do outro. E eu creio que não há propósito nenhum, não existe edificação nenhuma nesse tipo de atitude. Já adiantando isso, irmão, porque determinados assuntos, talvez a gente já vai reconhecer e adiantar aqui de antemão que não vale a pena a gente ficar discutindo. Mas ok, vamos falar primeiro sobre essa vinda literal. A promessa bíblica da vinda de Jesus fala de um retorno físico e literal. Os versículos que nós lemos aí do 9 ao 11 de Atos 1, diz que ele subiu, foi levado às alturas à vista deles, e a Bíblia diz que uma nuvem o encobriu dos seus olhos. No momento em que Jesus some do alcance da vista deles, é porque uma nuvem o escondeu. Então os anjos aparecem e dizem, ei, por que vocês estão aí olhando para o céu? E diz, esse Jesus, do mesmo modo que vocês viram ir, ele vai voltar. Então, o texto traz não só, né, uma promessa de que ele virá novamente, mas o texto ainda diz, vai ser do jeito que vocês viram ir. Interessante que a maior parte dos textos do Novo Testamento que fala da vinda do Senhor, diz que ele vem com as nuvens. Então, ele saiu da onde? Se você olhar o versículo 12 aqui de Atos 1, a Bíblia diz, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Quando você lê Zacarias capítulo 14, diz, naquele dia, falando do dia da vinda do Senhor, os seus pés serão colocados sobre o monte das Oliveiras. Então, quando a Bíblia diz, do jeito que vocês viram ir, vai voltar, para mim está dizendo, é como, falando a linguagem de antigamente, antes da era digital, quando eu e você tínhamos em casa aquele videocassete, lembra daquela fita cassete que era um tijolão enorme, né? Falando na linguagem de antigamente, a gente tem que rebobinar a fita. É mais ou menos isso que vai acontecer, diz, do jeito que vocês viram ir, vai voltar. Ele desaparece
ocultado por uma nuvem, mas quando ele virar, ele vai aparecer a partir das nuvens. Ele sai do Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele volta a colocar os pés no Monte das Oliveiras. Do jeito que foi, essa é a forma como ele regressa. Então, eu creio que esse texto sozinho, nós temos muitos outros que podemos citar. Para quem estiver anotando, o texto que fala dele colocar o pé no Monte das Oliveiras está em Zacarias 14, 4 e 5. Eu mencionei só o capítulo e os versículos não. Em Mateus 25, 31, a Bíblia fala sobre uma vinda gloriosa de Jesus com os anjos de Deus. O texto diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Fala de uma vinda física, literal, majestosa, gloriosa com os anjos. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. A partir do verso 11. João diz assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, bem feito. Isso não está na Bíblia, é uma opinião. 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Mas a Bíblia fala de uma vinda literal. Determinados textos podem ter citações que a gente pode até questionar se estão carregados de simbolismo. Outro dia alguém falou: mas pastor, no céu tem cavalo, para vir todo mundo montado a cavalo, né? Ou isso é uma figura do que eles tratavam na época. Normalmente, né, já um conceito que era forte na época do Império Romano, quando tudo isso foi escrito, que o rei vencedor vinha montado num cavalo branco. E alguns ficam questionando se a Bíblia mencionar que ele vem no cavalo branco, normalmente ele só montava depois de ter ganho a guerra. Mas como é tão certo que Jesus ganha a guerra, ele já pode montar antes, né? Então, as pessoas ficam discutindo os detalhes. Eu quero que a gente pule os detalhes. Há uma vinda literal, né? Nesse momento ele vai se manifestar. A Bíblia diz: o seu nome é o Verbo de Deus, está escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Ele tem uma espada na sua boca, vai pelejar contra a besta, o falso profeta, os reis da terra que vão se levantar contra ele. Então, esse acontecimento é literal. Há uma vinda literal. Você pode dizer amém? Há duas expressões no grego que falam muito dessa vinda gloriosa do Senhor. Em vários desses textos, nós não vamos ter tempo de selecionar, porque são muitos textos, mas só para quando você ouvir a respeito disso, uma delas no grego é parousia, né? A outra é epifania. Esse termo até a gente usa muito para falar de uma aparição de alguém gloriosa, uma epifania. Deixa eu só citar aqui, novamente, aqueles acontecimentos que estão correlacionados com a vinda do Senhor, que demanda que essa vinda seja literal, que isso não é só simbólico. Eu quero começar, sem necessariamente estar definindo a ordem do acontecimento, eu quero começar pelo arrebatamento. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
versículo 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O assunto que está sendo abordado inicialmente é a ressurreição dos mortos. Esse é um dos assuntos correlacionados com a vinda do Senhor, né, dentro da escatologia, o estudo das últimas coisas. Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então ele diz: os mortos vão ressuscitar primeiro. Ele diz: nós, os vivos, não vamos precedê-los. Ele diz: o que vai acontecer conosco não é antes deles, a ressurreição deles em primeiro. Ele diz: depois nós, os vivos, seremos transformados e juntamente com eles que foram ressuscitados, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. O que quer que seja esse arrebatamento, que nós vamos tentar definir amanhã, haverá um arrebatamento. A Bíblia diz: nós seremos arrebatados. Você pode dizer amém? Em Mateus, no capítulo 24, dos versos 40 a 42. Mateus 24, de 40 a 42, o próprio Jesus disse: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. O texto diz assim: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A palavra de Deus chega a falar, né, eu acho que é no Evangelho de Lucas, sobre 2 estarem numa cama, e um será tomado, o outro será deixado. Os versículos anteriores falam sobre a vinda do Filho do Homem. Jesus compara com os dias de Noé, fala de quando o dilúvio chegou e alguns não perceberam. Então, ele fala a respeito do que vai acontecer. 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado, que é alguns que não vão perceber ou desfrutar disso. 2 pessoas estarão trabalhando, uma será levada ou deixada. Então ele repete: vigiai. Eu já vi muita gente tentar inventar uma explicação que isso não tem a ver com a vinda do Senhor. Então, todo o contexto, antes e depois, mostra que Jesus está falando sobre o seu retorno. Além desse texto de Mateus, no capítulo 20, né, e também de 1 Tessalonicenses, nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 15, também dá um pouco de detalhes sobre essa experiência. 1 Coríntios, capítulo 15, é o capítulo da Bíblia que fala sobre a ressurreição. E eu repito, amanhã nós vamos tirar um tempo só para estudar a doutrina da ressurreição. 1 Coríntios 15, 50, Paulo diz: isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, você está falando sobre morrer, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, ele está falando aqui: olha, eu vou dizer um mistério para vocês, nem todos vamos dormir.
A Bíblia diz, quando o Senhor vier, os mortos vão ressuscitar. Ele diz, mas os que estivermos vivos na ocasião, nós seremos transformados. Ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, ele fortalece aqui, escrevendo aos Coríntios, novamente a ideia de que essa transformação dos vivos vai acontecer junto com a ressurreição dos mortos, no momento em que o Senhor vier. E esse é o momento em que a Bíblia define, vai acontecer o arrebatamento. Eu quero falar agora sobre a grande tribulação, né? Estamos só fazendo menções de coisas que vamos detalhar amanhã. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 21. Palavras de Jesus. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Diga comigo, grande tribulação. Vira para o vizinho ao seu lado e faz uma cara assim de impressionado. Fala para ele, grande tribulação. Eu esqueci de ficar olhando qual a cara que vocês iam fazer. Dá para fazer? Eu estou brincando. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Ou seja, é um momento único. Irmãos, a Bíblia fala sobre tribulação na vida da humanidade sempre, né? Jesus diz, no mundo tereis aflições. Paulo diz lá aos Tessalonicenses, ele também afirma isso em Atos 14, que importa que por meio de muitas tribulações se herde o reino de Deus. Mas aqui a Bíblia não está falando de problemas de forma geral que pertencem à vida do homem. A Bíblia diz, haverá uma grande tribulação. A Bíblia diz que a hora que a chapa vai esquentar, a Bíblia diz, como nunca houve antes, nem haverá depois. Então, ele está falando de um período único. 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então já quero aproveitar esse versículo para mexer com um mito de que alguns têm pregado de que não há salvação durante esse tempo, né? 23. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Agora Jesus diz assim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então, Jesus não só fala sobre essa tribulação, mas ele fala de coisas que são relacionadas com ela, antes e depois. Nós não vamos discutir isso ainda. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Abre lá comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Interessante que nessa carta Paulo fala muito sobre a questão da vinda do Senhor. E ele diz assim, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Né? Então, Paulo está falando de Deus da paga, tribulação os que nos atribulam, e ele relaciona isso também com a questão, né, da vinda, do retorno, do regresso
do Senhor Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 7 e no versículo 14. Apocalipse 7, 14. Irmãos, eu estava ontem, fui ministrar em Taubaté, dormi em Pindamonhangaba, na casa de um amigo querido, pastor que está aqui, o Edmar, dá um sinalzinho aí, Edmar, para que a igreja lhe conheça. E uma coisa que me chamou a atenção foi ver na casa deles um quebra-cabeça que eles estão montando de 5.000 peças. Já deve estar lá uns 2 meses a brincadeira, né? Mas eles estão se organizando, toda hora faz ali um pouquinho. Eu gostei da organização deles, né? Separaram várias vasilhas em volta daquela mesa para colocar a espécie de mesma cor, que facilite eles, né, a localizar onde é que vão colocar essas peças. Obviamente, como a maioria das pessoas montam um quebra-cabeça, eles começaram pela moldura, né? As peças são mais fáceis de localizar. Quando você vai montar um quebra-cabeça, se você quer evitar ter mais trabalho do que o necessário, né, você pode, de uma forma inteligente, programar como é que você vai fazer isso. Minha intenção hoje ainda não é montar o quebra-cabeça. Eu só estou apresentando para vocês as peças, tá certo? A partir de amanhã, nós vamos tentar começar a montar esse quebra-cabeça. Então, em Apocalipse 7, 14, de novo, a Bíblia sustenta essa expressão, grande tribulação. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Antes, a Bíblia fala que um dos anciãos, dos 24 anciãos, tomou a palavra, versículo 13, dizendo para o apóstolo João, estes vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, foi com João que eu aprendi, quando você não sabe o que falar, o que você diz nessa hora? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Né? Quem tem a resposta não sou eu, é você. Eu acho que foi uma forma mais polida ele dizer, não faço a menor ideia. Né? Mas ele diz, você sabe. Então, o texto diz assim, ele então me disse, porque ele realmente sabia. São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Né? O texto diz, são estes os que vêm da onde? Da grande tribulação. Então, nós sabemos que há um arrebatamento, sabemos que há uma grande tribulação, e algo importante de reconhecer é que a Bíblia também menciona a manifestação de um camarada que é chamado de anticristo. Em 1 de João, no capítulo 2, no versículo 18, 1 de João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo diz assim, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, ele está conversando sobre o tempo do fim, né? A última hora não sugere nenhuma outra coisa. Ele diz, como vocês já ouviram que vem o anticristo, por que eles ouviram? Porque isso era pregado, isso era ensinado, a igreja não fazia silêncio sobre essas coisas. Era parte da doutrina. Irmãos, o que é que Paulo está escrevendo para os Tessalonicenses, quando nós lemos em 1 Tessalonicenses 4? Ele diz, quando o Senhor Jesus vier, os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados, todo mundo vai ser arrebatado ao encontro do Senhor nos ares. Eles ensinavam largamente essas verdades. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 21, que espalharam no meio da igreja uma conversa de que João não morreria. Você lembra desse texto? João 21. Espalhou-se entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Por quê? No momento em que Jesus fala para Pedro sobre com que tipo de morte ele vai glorificar a Deus, dizendo, estenderás as mãos, o que já deixou claro que Pedro seria crucificado. Pedro, como a maioria dos crentes que tem a mania de comparação, vendo que João estava vindo atrás, perto, disse, e desse aí, o que será? Aí o Senhor Jesus diz para ele, se eu quero que ele fique até que eu venha, isso lá é da sua conta? Isso na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, é claro.
né? Ele diz, isso lá é da sua conta. Agora, por causa dessa expressão, se eu quero que ele fique até que venha, a Bíblia diz, espalhou-se o dito entre os irmãos de que ele não morreria. Irmãos, eu era adolescente ainda, eu fui com meu pai fazer uma visita para um louco, literalmente louco, desajuizado da cabeça. E aquele camarada falou para o meu pai que ele tem certeza que João está vivo até hoje, perambulando pelo mundo. Aí meu pai tentou dizer para ele, não, espalhou-se o dito, não quer dizer que falou isso. Mas ele dizia, pensa bem, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, quem morreu ressuscita, mas quem está vivo é transformado. E o Senhor fala para Pedro que ele vai morrer, mas João vai ficar até que eu venha. Se vai ficar vivo até que ele venha, quando ele vier quem está vivo é transformado, então ele não morre mesmo. Então na cabeça dele, João era uma espécie de Highlander, que vem sobrevivendo geração após geração até o dia de hoje. E naquela hora eu era ainda um adolescente. Quando eu saí dali, eu virei para meu pai e falei, será que ele não parou para pensar que isso que Jesus está falando se cumpriu com as revelações do Apocalipse? Quando João está exilado na ilha de Patmos, ele é arrebatado e ele assiste de camarote VIP tudo o que vai acontecer depois. Mas se espalhou o dito entre os irmãos, querido, é porque todo mundo pensava parecido com o cara. E eles pensavam por quê? Porque eram ensinados dessa forma. O texto me revela também que Pedro, além de ter negado Jesus, ainda era fofoqueiro, né? Porque quem você acha que espalhou o dito entre os irmãos? Jesus não foi, ele sabia o que falou e foi assunto ao céu. João está explicando, não foi isso que ele disse, João está tentando consertar. Então não foi João que espalhou, só sobrou Pedro, é claro, né? Mas isso me mostra que eles tinham esse entendimento, essa clareza, né? E aqui ele diz, como também ouviste que já vem o anticristo. Vamos pegar outro texto que fala do anticristo. 2 Tessalonicenses 2. A gente agora há pouco leu 1. Vamos para o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. O texto diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas. Então, de novo, a gente mostra que eles conversavam, ensinavam sobre essas coisas. Agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então aqui, Paulo está detalhando nessa conversa com os Tessalonicenses a vinda desse iníquo, né, que em Apocalipse 13 é apresentado como uma besta. A expressão besta, querido, apesar da nossa língua parecer que a gente está falando de alguém que não pensa direito, né, que às vezes a gente bota como sinônimo do burro, né, a besta é uma expressão usada para falar de animais, bestas, feras. Como é difícil ele descrever o que ele está vendo, porque ele vê um ser de um monte de cabeça, um monte de chifre, né? Algumas vezes a Bíblia usa a expressão, né, um dragão, uma besta, mas está falando de uma coisa que é difícil descrever. Em Apocalipse, no capítulo 13, vamos lá, a Bíblia de novo fala sobre esse ser que em outros textos é chamado de um anticristo. Temos aí sinônimos, como o iníquo. Então ele diz assim, a partir do versículo 1 de Apocalipse 13, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres,
7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia, né? O texto diz assim, versículo 4, o fim do 2, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. No capítulo 2 de Apocalipse, quando você estuda quem é o dragão, a Bíblia fala que é Satanás, a antiga serpente. Versículo 4, adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Depois, primeiro a Bíblia fala de uma besta que sobe do mar, no versículo 11, uma besta que sobe da terra, né? O capítulo 19 do Apocalipse mostra essa chamada falsa trindade maligna de o dragão, que é Satanás, o anticristo, que é a primeira besta, e o falso profeta, que é a segunda besta. Mas nós temos aqui algumas menções de coisas que vão acontecer, que todas elas são literais, estão relacionadas com uma vinda literal. Há algumas promessas do Antigo Testamento ligadas à vinda de Jesus que não se cumpriram de forma completa. Uma parte delas se cumpriu na primeira vinda, e nós entendemos que a segunda parte, né, ou a parte que falta dessa promessa, vai se cumprir na sua segunda vinda. E se a primeira vinda foi literal, a segunda vinda, necessariamente, incluída nas mesmas promessas, tem que ser literal. Acho que esse é um ponto que a gente não pode entrar em discussão. Isaías 9, 6 e 7. Vamos lá comigo para Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. O texto diz assim, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, já se cumpriu. Uma medida de governo de quem veio ser Senhor se cumpriu. Mas aquilo que se esperava sobre o governo dele como o Messias, que vai governar as nações, Apocalipse ainda está apontando para a vinda dele, dizendo, ele é aquele que vai reger as nações com vara de ferro. Essa parte ainda não se cumpriu. Em Zacarias, livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, e no versículo 9, vamos ler o 9 e o 10. Zacarias 9, 9 e 10. Diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrate até as extremidades da terra. A primeira parte do versículo 9 se cumpriu, né? Você lê no Evangelho, que é justamente esse texto, alegra-te, ó filho de Sião, eis aí vem teu rei, justo salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento, se cumpre quando Jesus entra em Jerusalém. Mas a segunda parte do versículo, que fala desse governo físico, literal, ainda não se cumpriu. Jesus, na primeira vinda, ele diz, olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta dizer ele aqui, ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Na primeira vinda, Jesus vem estabelecer o governo de Deus no íntimo dos homens. Por ocasião da sua segunda vinda, ele vai estabelecer um reino físico na terra. E parte do que nós vamos estudar amanhã, quando falamos do juízo eterno, vamos entrar na questão do galardão, é que parte da nossa recompensa será reinar juntamente com ele. Então haverá uma outra dimensão de reinado que ainda não se cumpriu. Se as promessas da primeira vinda são literal, as da segunda, que estão no stand-by, forçosamente precisam ser literal. Deixa eu dizer algo aqui importante. Eu tenho visto muita gente tentando discutir um assunto. Para aqueles que já entendem que a vinda é literal, que tem um arrebatamento literal, uma grande tribulação literal, um anticristo literal, a discussão começa a acontecer em torno de quando é que essas coisas vão se desenrolar.
Então, existe uma escola de pensamento que passou a ser chamada e classificada como pré-tribulacionista, porque ela prega que o arrebatamento da igreja é o fator inicial que dá início agora ao período da grande tribulação, que é onde o anticristo se manifesta. E ela faz uma distinção entre o arrebatamento e uma vinda gloriosa ao final da grande tribulação. Todo e qualquer grupo acredita numa vinda gloriosa no final da grande tribulação. Agora, alguns discutem se o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, outros discutem se vai ser no meio da tribulação, ou se ele é no fim da tribulação, junto com esse retorno glorioso. Obviamente, amanhã eu vou externar minha opinião. Hoje, o que eu quero dizer para vocês, o mais importante não é a cronologia dos eventos. É o propósito da nossa mensagem. Zacarias, quando anuncia já a primeira vinda de Jesus, pai de João Batista profetizando, e diz que Deus queria levantar para si um povo preparado. É por isso que João Batista já viria antes, dizendo, com aquela missão de preparar o caminho do Senhor. Eu creio que a essência da nossa mensagem é levar uma igreja a estar pronta. Independente da opinião, querido, que nós vamos defender, o mais importante é ficar pronto. Outro dia alguém falou para mim, pastor, e se eu acreditar que o arrebatamento é antes e for depois? Eu falei, você viveu pronto para isso. Mas se eu tiver que passar pela tribulação, eu falei, esteja pronto para isso. O propósito, querido, é que a gente viva pronto. Não é necessariamente acertar o desenrolar das coisas. Então, deixa eu te dar uma ilustração. Eu tenho a minha opinião, vou externá-la amanhã, mas antes que se crie discussões sobre isso, a gente precisa entender que a importância não é acertar a cronologia, é entender a proposta da mensagem, que é vivemos preparados. Então, outro dia eu ouvi uma ilustração que eu achei muito interessante. Nessa ilustração, a pessoa falava sobre algumas pessoas que gostam de tomar café com leite e têm hábitos diferentes. Então, dizia, um gosta de pôr primeiro o café para depois pôr o leite na xícara. A gente pode chamar ele de pré-lácteo. Outro gosta de pôr primeiro o leite, depois o café. Ele é o pós-lácteo. Outro gosta de misturar os dois juntos ao mesmo tempo. A gente chamaria ele do mid-lácteo. Vocês já entenderam onde eu quero chegar? Irmão, no final a questão é, nós vamos tomar café com leite. Tá certo? Então, o mais importante não é entender necessariamente a cronologia, é viver preparado. Há razões pelas quais se tem interpretação de qual será a ordem cronológica. E não tem como a gente mexer nesse assunto e não falar nisso. Mas eu preciso deixar claro, antes de manifestar a opinião, eu tenho amigos que pensam diferente. Eu, quando junto alguns amigos, nós temos muita comunhão no Senhor, creio que todos são homens de Deus, estão fazendo um excelente trabalho para resgatar almas, cuidar bem delas, fortalecer a igreja. Então, a hora que a gente junta, irmão, de vez em quando sai umas faíscas, quando começam as discussões. O arrebatamento é antes, é no meio, é depois, porque às vezes cada um tem uma opinião diferente. Agora, o que é mais importante é que todos nós, independente da opinião que a gente tenha, estejamos preparando as pessoas para uma vinda literal e para um retorno iminente. Você pode dizer amém? Então, o primeiro fundamento que acho que tem que deixar claro é que não há uma data que se possa prever. Acho interessante quando os discípulos perguntam em Atos 1, é nesse tempo que restauras o reino? Irmão, há profecias de algo, obviamente, que vai acontecer em relação a esse reino. Mas Jesus vira para eles e diz, não vos compete saber os tempos ou as épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Então ele diz, em vez de ficar discutindo o tempo, a época, quando, entende o que vocês têm que fazer agora. Vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, têm que ganhar as almas para Jesus e preparar essa igreja para o retorno dele. Mais importante do que acertar o tempo ou a época, é entender qual é a nossa missão. Você pode dizer amém? Agora, ao mesmo tempo, quando Jesus sobe, eles estão olhando, quase desolados, ele foi embora. Os anjos aparecem e dizem, ei, do jeito que foi, vai voltar. Vocês não estão sendo abandonados. Nessa ausência ele vai dar um outro consolador, mas haverá um retorno, haverá um regresso. Então, a gente não pode ir nem para o extremo, porque eu vejo alguns pegando isso, não vos compete saber o tempo e as épocas, e nós não temos que estudar nada sobre as coisas do tempo do fim. Tem questões que a gente não tem o direito de querer enfiar uma interpretação onde não é claro. Mas nós temos que reconhecer que no tempo do fim vai haver ressurreição dos mortos. Haverá juízo eterno,
haverá um retorno do Senhor, e essas coisas eram ministradas pelos apóstolos desde o início, e é parte do que a igreja tem que aprender a entender esses dias. Em Mateus 24, no versículo 36, abra comigo lá. Jesus faz uma afirmação importante. Mateus 24, versículo 36. A Bíblia diz: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Fala comigo, ninguém sabe. Fala para alguém ao seu lado, ninguém sabe. A Bíblia diz: nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Não, ninguém. Olha comigo, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O tempo todo a Bíblia apresenta um mistério sobre essa ocasião. Eu sei que a gente quer discutir, mas Jesus realmente não sabe. Eu particularmente acredito que Jesus está falando da condição dele como homem. Impossível, aqueles atributos dos quais ele abriu mão, que diz lá Filipenses 2, subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus como coisa que se deveria aprender, se esvaziou. Então a gente sabe que Jesus caminhou na terra abrindo mão de determinados atributos. Ele não usou onipresença, ele está limitado a um corpo. Ele é uma cidade de cada vez. Ele não usou onipotência, foi ungido com o poder do Espírito Santo. Você vê ele fazendo perguntas para as pessoas, porque ele não usou onisciência. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então, eu particularmente entendo que depois da ressurreição, que Colossenses diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, significa que tudo que ele abriu mão lhe foi restaurado depois. Mas o ponto não é discutir se Jesus está dentro disso ou não. É que de qualquer forma, quer ele esteja, quer não, Jesus disse, nem os anjos, tem mais ninguém sabendo, ou seja, esse segredo foi guardado a 7 chaves e não vai vazar. Vira para o irmão ao seu lado e fala, não é você que vai descobrir isso antes dos outros. Eu acredito que existe um propósito, querido, em vivermos na espera de algo que a gente não sabe quando vai acontecer. Em Mateus 25, 13, Mateus 25, 13, avança um pouquinho só. Jesus repete, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos repetir? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Outro dia, irmão, não, pastor, aqui não dá para saber o dia e a hora, o mês e o ano. Eu me recuso a fazer qualquer comentário a respeito disso. Agora, em 2 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 12, 2 de Pedro, Segunda de Pedro 3,12. Eu creio que nós temos um assunto aqui muito interessante. No versículo 10 antes, ele diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Ele fala nos versículos anteriores que estava havendo zombaria, perguntando onde está a promessa da sua vinda, como quem diz, Deus esqueceu que tinha uma volta. No versículo 12 a Bíblia diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A Bíblia fala sobre esperar e apressar. Essa ideia de apressar me faz acreditar que não há um dia pré-estabelecido naquela folhinha no calendário de Deus dizendo que tem que ser esse dia. Se isso pode ser apressado, é porque essa data ela pode ser móvel. Razão pela qual não existe essa coisa de ficar fazendo conta de quando é que será. Até porque essa data me parece ser um pouco flexível. Tá? Por que que a gente pode pensar esse tipo de coisa? Em Mateus 24, Jesus comparou a vinda dele, o seu retorno, com o dilúvio. Eu acho que aqui a gente tem uma dica interessante sobre quando Jesus fala isso. Ele diz
em Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Existia uma data para o dilúvio chegar? Não. Não, pastor, Deus falou lá com Noé e disse, vai ser daqui 120 anos. Irmão, eu te provo que quando ele fala de 120 anos, ele não está falando do tempo de construção da arca. A maioria de nós que cresceu no Evangelho aprendeu isso desde a escola dominical, que levou 120 anos para Noé construir a arca. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus fala com Noé, diz que no ano 500 da sua vida, ele teve os seus filhos. A Bíblia diz que no ano 500 da sua vida nasceu lá Sem, Cão e Jafé. Deus fala com ele depois do nascimento dos seus filhos, depois do ano 500. A Bíblia diz que o dilúvio aconteceu no ano 600 da vida de Noé. Então, forçosamente, quando Deus fala com ele até ele construir a arca, é um período inferior a 100 anos. Deus não deu uma data de 120 anos. Em Gênesis 6,3, quando Deus diz, e os dias do homem serão 120 anos, ele está diminuindo a duração da vida do homem, que antes vivia 900, 800, 700 anos. Moisés, que viveu essa medida cheia dos 120, ainda escreveu no Salmo 90 que a vida do homem é 70, no máximo 80. Esse período foi abaixado de novo. Então, não tinha uma data pré-determinada para a vinda de Noé, do dilúvio. Deus não deu essa data para Noé. Noé se apressa para terminar, porque no calendário é esse dia. Quando foi que o dilúvio veio? Quando a arca ficou pronta. No momento que a arca ficou pronta, bota os animais para dentro, bota a família, entrou, fechou a porta. A Bíblia diz, abriram-se as comportas do céu. Quando Jesus compara o dia da sua vinda com o evento do dilúvio, e olhando o texto que fala sobre apressar, eu particularmente sou inclinado a pensar que não tem um dia pré-determinado para a vinda do Senhor. Que no momento em que a igreja estiver pronta e concluir o seu trabalho, ele virá. Então, a questão, querido, não é ficar tentando estabelecer data. A questão é que nós temos que não só esperar esse dia, mas apressar, trabalhar para que ele aconteça. A igreja clamava, Maranata, vem Senhor Jesus. Eu vejo gente hoje em dia pregando que quem fica falando da vinda de Jesus, de arrebatamento, é um bando de escapista, que quer correr da cor. Irmãos, a vinda do Senhor é o maior evento no calendário de Deus. Uma das razões pela qual eu brigo muito para falar de família, restaurar essa visão hoje, é porque o maior evento no calendário de Deus é um casamento. É quando o Senhor Jesus, o noivo, virá para o encontro da sua noiva, e a Bíblia diz de um momento chamado as bodas do Cordeiro, a festa. Então, nós temos que amar esse dia. Paulo fala sobre amar o dia da vinda do Senhor. Nós temos que esperar esse dia, nós temos que clamar por ele, e nós temos que trabalhar apressando, não só esperando, o dia dessa vinda. Agora, não há uma data fixa, estabelecida, e acredito que ninguém pode tentar andar com essa visão, com essa forma de pensar. Eu entendo, Apocalipse 22, 12, que a gente deve viver na iminência da volta. Eu creio que o crente tem que estar preparado para a morte todos os dias da sua vida. É tolice o cara pensar, vou aprontar, vou me divertir, lá para o fim da vida eu resolvo consertar com Deus, porque ele não sabe quando é o fim. Você concorda comigo? E justamente porque não sabe quando é o fim, ele vive o tempo todo preparado para o fim. Um dia alguém falou, pastor, se eu esperar vir de Jesus minha vida inteira e ele não vier. Eu falei, pelo menos se você morrer em qualquer momento, enquanto está esperando e está pronto para a vinda, você está pronto para partir. Né? As pessoas ficam tentando discutir, mas por que os apóstolos pregavam isso já lá na primeira geração, se já passou 2000 anos não aconteceu nada? Porque Deus queria que cada geração, desde o início da igreja, vivesse nessa expectativa, nessa iminência o tempo todo. E a questão é, não importa se vai acontecer ou não na nossa geração. Porque de vez em quando eu vejo gente discutindo, eu creio que não vou morrer, que eu vou ser arrebatado, que eu vou ver Jesus voltar. Irmão, quando eu era criança, eu vi um monte de homem, mulher de Deus falar isso, já estão tudo enterradinho. Nenhum de nós tem o direito de ficar dizendo, vai ser no meu dia, na minha geração. Outro dia alguém falou, rapaz, mas é bem melhor ser arrebatado do que morrer. Eu falei, qual é a diferença? Diz, se você morrer, os mortos também vão ser arrebatados, a diferença é que eles vão ressuscitar primeiro. Na verdade, esse bonde do arrebatamento, todo crente fiel vai pegar e participar.
né? Agora, eu acredito que às vezes alguns estão falando disso por medo de morrer. Eu acredito que o mais importante que nós temos que destacar é que o Senhor separou uma visão. Aí eu vi outro dia um outro pastor, não, eu creio que pelo menos por 300 anos ele não volta. Eu falei, nenhum de nós tem direito de fazer uma afirmação, nem que ele volta amanhã e nem que ele vai demorar. Eu entendi, querido, que em termos de viver pronto, eu tenho que viver a cada minuto como se o Senhor estivesse voltando. Em termos de trabalhar para Deus, fazer um ministério, eu vou trabalhar como se ele não fosse vir na minha geração de jeito nenhum. Eu vou ter um programa de trabalho, irmão, até quando eu estiver velhinho. Eu não acredito em aposentadoria ministerial, né? Eu acredito que a gente tem que mesmo se doar, que não é aqui o descanso, vai ter um momento depois de descansar de tudo. Então, a gente precisa ser muito prático em relação a isso. Tem questões, eu lembro que às vezes a gente ficava aflito na adolescência, quando as pessoas começavam a falar sobre a vinda do Senhor. Às vezes nós, os adolescentes da igreja, molecada, tudo solteiro, a gente orava. Ora vem, Senhor Jesus, mas espera a gente casar primeiro. A gente orava desse jeito, né? Alguns, eu lembro assim, o dilema, quem escolhendo onde que vai estudar, faculdade vai fazer, vou fazer faculdade nenhuma, Jesus está voltando, né? A vida prática que ele tem que ser vivida como se isso não fosse acontecer. A vida do dia a dia, todas as decisões que nós vamos tomar. Eu já vi gente dizendo, não vou pensar em aposentadoria, não vou ter planejamento de vida, não vou, né, lidar com previdência, nada disso, porque Jesus está voltando. Não é a forma, querido, como nós agimos. Nós vivemos a vida de maneira normal, mas vivemos em prontidão e dedicação, como se ele viesse a qualquer momento. Você pode dizer amém? Eu creio que o foco é a gente vigiar como se Jesus viesse no próximo minuto e trabalhar como se nada, né, fosse acontecer tão rápido, ou como se a gente tivesse a vida inteira. Agora, falando de qual era o propósito da iminência, que era a igreja viver na vigilância. Esse é o propósito da mensagem, foi pregado o tempo todo. Vivemos na iminência do regresso do Senhor. Eu creio ser uma contradição, querido, uma mensagem que tem sido muito pregada nos nossos dias. Tem uma série de livros que ficou muito famosa, virou filme, que é a série Deixados para Trás. Irmãos, eu fico realmente aborrecido com essa mensagem. Porque o tempo todo, a mensagem bíblica é que nós temos que vigiar para a vinda do Senhor. E aquela mensagem é assim, mas se você não vigiar, nós arrumamos um jeitinho brasileiro para consertar a coisa depois. Então assim, tudo bem que ele mandou vigiar, mas se não vigiar, e você perdeu o arrebatamento, então o jeito de consertar... Irmãos, que conversa é essa se não vigiar? A ordem o tempo todo não foi de vigilância? Abre comigo em Mateus, no capítulo 25. Independente da cronologia, de o que vai acontecer quando, Mateus 25, a partir do versículo 1, diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, olha a dica que Jesus deu. Tardando o noivo, né? O apóstolo Pedro fala sobre parecer demorada dia da vinda do Senhor. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós. Ele se dividiu, o que a gente preparou não dá para todo mundo. E diante aos que vendem, comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Digam comigo, fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O que ele está dizendo? Quem não estiver pronto para esse dia, a porta vai fechar e não entra mais. Não, pastor, mas é que a Bíblia diz que a tribulação vai ser um tempo de salvação. O Senhor mencionou isso também. Sim, hoje também é um tempo de salvação. Você concorda comigo? Mas Jesus disse, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não vai ter perdão para ele nem agora nem depois.
Então, mesmo que hoje seja um tempo de salvação para o resto das pessoas, o cara que blasfemou contra o Espírito Santo fechou a porta da salvação para si. Porta aberta para os outros, mas para ele está fechado. Algo que a gente precisa entender, querido, é que todos os que fomos advertidos a viver nessa iminência, se não estivermos prontos no momento da vinda, a Bíblia diz a porta vai fechar e não tem a segunda chance. Então, qual era o propósito desde o início? Que a gente pregasse essa vigilância, essa prontidão por regresso. Mas agora a gente já inventou uma mensagem alternativa. Se você não estiver pronto, nós vamos te explicar como é que você faz. Irmãos, isso é engano e está fazendo um estrago na igreja. Então, há verdades que elas precisam ser discutidas. Já não importa mais se o arrebatamento é antes, se é no meio ou depois. No momento que ele acontecer, a porta vai fechar. Ah, mas não tem gente sendo salva, mesmo que for um tempo de salvação para os outros. Quem desperdiçar isso, fechou para si. Eu creio que a chave de toda essa proclamação bíblica é que nós temos que andar em vigilância. Você pode dizer amém? Precisamos viver em prontidão, né? Em 2 de Pedro, no capítulo 3, a gente leu aquela hora, o versículo 12 e alguns outros versículos. Mas em 2 de Pedro 3,14, Pedro conclui dizendo assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, que estava falando da vinda do Senhor, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E diz, o ponto é esse: ser achado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Quando a gente começa a entender isso, eu creio que vai fazer diferença a forma e a maneira como nós vamos viver e caminhar. Há algumas coisas que de fato a gente precisa compreender no desenrolar de toda essa história. Mas uma mensagem que é muito repetida mesmo no Apocalipse. Abra comigo lá em Apocalipse 3:11. Jesus diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Há muitos textos bíblicos falando sobre essa questão de vigilância, justamente porque essa vinda vai acontecer a qualquer momento, ela será iminente. E a mensagem que era passada para a igreja era de uma vinda literal, assuntos relacionados que eu creio que a gente vai precisar entender onde é que cada um se encaixa. Há questões que nós vamos ter que mexer no assunto amanhã, né? Como, por exemplo, questões ligadas a Israel e a igreja. É interessante que quase toda a promessa no Velho Testamento leva a gente a entender que tudo o que Deus está fazendo ou fará na terra está ligado à semente de Abraão. Aliás, Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias na terra. Ele diz: o que eu vou fazer na terra inteira começa por você e pela sua linhagem. Aí, isso fez ao longo do tempo os judeus se orgulharem muito, né, de dizer: nós somos filhos de Abraão. Jesus chega para ele e diz: ei, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que ele está dizendo? Esses filhos de Abraão que vocês estão vendo na Bíblia, eles não têm que ser necessariamente essa linhagem natural da qual vocês se orgulham tanto. Quais as promessas que Deus fez para Abraão? Deus diz a Abraão: a tua descendência será como a areia do mar. Deus falou de uma descendência terrena, mas Ele também disse: a sua descendência será como as estrelas do céu. Ele falou de uma linhagem celestial. E é interessante que a Bíblia mostra como nós, os gentios, nos tornamos os filhos da fé. Jesus está dizendo: das pedras Ele pode levantar filhos a Abraão. Então a gente tem que saber tratar com essa questão de Israel, que envolve não só o que Paulo chama do Israel segundo a carne, mas o Israel de Deus.
Porque quando você começa a lidar com as profecias do Velho Testamento, a gente precisa saber relacionar isso com Israel e a igreja. Eu vi gente já fazendo afirmação que quem prega o retorno do Senhor, o arrebatamento, independente de onde ele aconteça, é porque tem a mentalidade escapista, está querendo correr, fugir de tudo. Irmãos, essa não é a nossa mentalidade. Eu creio que independente de qual seja a nossa escatologia, a gente precisa ter a nossa eclesiologia, a doutrina da igreja, bem firmada. Em Mateus 21, vou falar sobre isso amanhã, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a uma vinha que foi arrendada a um grupo de lavradores. Ele diz que esse grupo de lavradores não entregou os frutos. Então ele manda servos para cobrar, mas eles mataram, apedrejaram, né, e não deram ouvidos. Então ele diz, eu vou enviar meu filho, talvez meu filho respeite. A Bíblia diz que eles decidiram matar o filho. Então Jesus pergunta, o que é que o dono da vinha vai fazer? Vai arrancar a vinha desse grupo de lavradores, vai dar a um outro grupo de lavradores. E ele diz assim, que a seu tempo entreguem os frutos. Quem é o primeiro grupo de lavradores? A Bíblia diz que os judeus, as autoridades dos judeus entenderam que era deles que eles falavam. Nós sabemos que a vinha é o reino de Deus, e o dono da vinha é o próprio Deus. Ele concedeu o seu reino na mão de Israel natural. Eles falharam. Ao longo de toda a Bíblia, a gente vê Deus enviando os profetas, eram servos, mataram um, apedrejaram o outro, né? Não ouviram. Ele diz, vou enviar meu filho, Jesus. Jesus já estava anunciando o que iam fazer com ele. Eles vão matar o filho. Então vai chegar um momento em que Deus vai dizer, estou tirando isso da sua mão e vou colocar na mão de um outro grupo. A Bíblia diz, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. E aqui há algo que Paulo vai falando do mistério de Deus que envolve os gentios. Nós precisamos entender que a igreja já nasceu debaixo de uma promessa. Jesus disse, a seu tempo eles entregarão os frutos. A igreja nasceu vencedora, com a palavra, com a profecia do próprio Jesus, que nós vamos terminar esse trabalho, que o que Israel não fez, a igreja vai fazer. Então nós precisamos entender que o regresso do Senhor, que Ele deu o momento mais glorioso da igreja, é quando ela cumpre todo o seu papel, é quando a arca estiver pronta e o Senhor vai retornar. Então, de modo nenhum essa mentalidade pode ser escapista. Alguns dizem por aí, não, é porque perceberam que a coisa vai ficar feia no tempo do fim, estão tentando correr, né? Não é essa a mentalidade. Independente de como a gente vai tratar com a questão da escatologia, nossa eclesiologia, está lá em Efésios 5, é que o Senhor Jesus irá para uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então, nós precisamos entender que essa noiva está sendo preparada para o encontro do noivo. Você pode dizer amém? E esse vai ser um encontro glorioso, vai ser, de fato, um momento extraordinário, poderoso. Deixa eu adiantar algumas das coisas que nós vamos querer falar amanhã, só para ficar com cara de cena dos próximos capítulos. Amanhã, então, nós começamos às 14h e vamos até às 16h. Nós vamos dar um intervalo de uma meia hora, se Deus quiser, e o tempo ajudar. E aí nós retornamos das 4h30 até às 6h. Até às 6 ou 6h15, irmão, Deus que sabe. Mas nós damos mais um intervalo e retomamos às 7h. A minha intenção, não é a promessa, mas é uma grande, determinada e firme intenção, é que a gente termine às 9h30. É isso? Esse é o horário de sempre ou não? 9h30, 10 horas, já ganhei meia hora. Aleluia. E nós vamos falar amanhã sobre ressurreição dos mortos, a doutrina da ressurreição dos mortos. Nós vamos falar sobre juízo eterno. Nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Nós vamos falar sobre Israel e a igreja. E uma coisa que eu gosto, irmão. Nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Talvez a gente tente resumir aqui a essência do Apocalipse. Não vai dar para mexer a fundo em Daniel e Apocalipse, mas nós vamos lidar com algumas questões aqui que são muito importantes. E nós vamos ver como cada uma dessas doutrinas vão se amarrando, vão ficando interligadas umas às outras. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoado. Eu amo estudar escatologia. Eu amo perceber, querido, como Deus, principalmente na escatologia a gente vê isso, como Deus está no controle de todas as coisas, não só o que já aconteceu, mas o que ainda vai acontecer, né? E como Deus deixou isso
revelar de uma forma assim tão clara como essas coisas vão acontecer debaixo do senhorio e do governo dele. Eu amo estudar a Bíblia, né? Mas um dos assuntos que eu realmente me empolgo é quando eu mexo ou na tipologia bíblica, ou quando eu entro na parte de escatologia, e a gente vê como só o Espírito Santo poderia deixar isso tudo tão vinculado, tão bem amarrado. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu queria duas coisas. Uma, que a gente orasse junto. Eu não consigo falar sobre essas coisas, não pensar na gente terminar orando. E a segunda, depois da oração, é só dizer que ali no final eu consegui trazer um pouquinho, é só um finzinho de feira, né, de vários dos nossos livros. Nas últimas vezes eu andei aparecendo 100, alguns irmãos me ameaçaram para não voltar mais 100, e eu com medo trouxe um pouquinho deles. Tem um material que ficou esgotado um tempão, e que a gente tem um pouco dele ali à disposição, que é o nosso livro chamado A Outra Face dos Milagres. Vamos orar, querido? Eu gostaria que você pudesse colocar seu coração diante de Deus e realmente pedir que o que nós vamos estar estudando amanhã, além do que começamos hoje, né, seja mais do que uma tentativa da gente acumular informação ou conhecimento. A mera busca de conhecimento em si mesmo, querido, ela pode ser perigosa. Paulo escreveu que o conhecimento enche. É um cara que conhecia muito e que lidou com muita gente que conhecia muito. Ele sabia muito bem o que ele estava falando, né? Nós não podemos buscar o conhecimento em si mesmo só, para aquela coisa de depois ficar se orgulhando do que a gente sabe. O que a gente precisa alcançar é a consequência prática desse conhecimento. Para mim, mais importante do que saber discutir escatologia é saber que o meu coração está sendo impactado para viver pronto, esperando e apressando o dia da vinda do Senhor. Amém? Então eu queria que você orasse, colocasse seu coração diante de Deus, né? Realmente pudesse falar para o Senhor o quanto você quer crescer na revelação dessas coisas, mas para ser impactado de forma prática, para viver de forma mais frutífera para o Senhor. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre essa forma diferente de se viver quando a gente vive pensando no futuro e naquilo que nos aguarda. Deus, nós queremos pedir graça da parte do Senhor. Nós estamos, ó Deus, estudando um assunto que ao mesmo tempo que é tão importante, ó Deus, é algo que nós não queremos sair do propósito. A única razão para falarmos das coisas do fim, do desdobrar, do final de todas as coisas, é para entendermos o Teu governo, Tua soberania, Tua grandeza, o desfecho da obra da redenção e de forma prática, ó Deus, nos prepararmos para isso. Nós queremos mais do que nos encher de conhecimento, nós não queremos apenas procurar munição, ó Deus, para uma discussão, nós queremos de forma prática preparar o nosso coração para o maior evento do Seu calendário, que é esse grande casamento, essa união do noivo com a noiva. E quando esse dia bendito chegar, Senhor, se estivermos vivos, queremos estar prontos. Se enfrentarmos a morte antes desse dia, também queremos estar prontos, para que no momento em que o desfecho de todas as coisas acontecer, nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem. É a nossa oração, é o nosso clamor em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Vira para o irmão ao seu lado e fala, amanhã tem mais. Fala para ele, muito mais. Amém? Alguém quer terminar isso? Posso encerrar? Ok, não vá embora, querido, sem abraçar pelo menos uns 15 irmãos até o caminho da porta, né? E se você achar que tem liberdade, fala para o irmão aí do lado, me abençoe com um livro então. Isso sempre tem funcionado. Até amanhã, às 2 horas. Irmão, meu conselho para você, não almoce uma feijoada pesada.